Chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. O Senhor derramou sobre ele, conforme nós vimos em Hebreus, lá em São José dos Pinhais, óleo de alegria. Mas aqui o coração de Jesus está partido. As paredes do seu coração estão dilaceradas. Jesus chora porque o seu povo deixou o seu propósito. Então ele fala: se conheceras por ti mesmo ainda hoje, há tanto tempo não conheceu, mas se conhecer ainda hoje o que é devido à paz, o que vai dar a maneira que vocês estão vivendo. Mas isso agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê, irmãos? O que diz aí as Escrituras? Não conheceste a oportunidade ou o tempo da tua visitação. Não havendo profecia, o povo é devastado, é destruído, é espalhado. Mas se há profecia e o povo não entra no espírito da profecia, o povo é destruído também. Você percebe que Deus tirou as suas mãos naquela época de Israel, de Jerusalém? Jerusalém seria pisoteada pelos gentios, por Roma, até se completar o tempo dos gentios. Ainda que depois Paulo fala em Romanos 11 que Deus não abandonou o seu povo, mas queria que nós não ignorássemos aquele mistério, que o Senhor ia restaurar, mesmo que um remanescente no tempo do fim. E nós devemos acompanhar as profecias do Senhor. O Senhor ia trazer o seu povo de volta. Mas enfim, irmãos, o que nós estamos tocando aqui sobre Jerusalém é para nos fazer entender essa relação entre a palavra plena de Deus, que é o Logos de Deus, e a palavra profética dentro dessa palavra, e que a obra do Espírito Santo é nos fazer andar nessa palavra profética. Porque a palavra profética, quando ela encontra eco, quando ela encontra caminho, quando ela encontra união, quando ela encontra compromisso, convergência na casa do Senhor, é isso que desencadeia o poder de Deus mudar o curso da história. Se a gente não corresponde à palavra viva de Deus, nós atrapalhamos a Deus levar sua obra adiante. Deus quer avançar conosco no tempo que nós estamos vivendo. Mas será que nós estamos entendendo o que Ele está falando conosco? Como nós precisamos orar nesses dias, irmãos? Como nós precisamos avançar nesses dias? Então, lá em Provérbio diz: não havendo profecia, o povo se desintegra. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, devemos guardar a palavra, esquadrinhar a palavra, estudar a palavra plena de Deus, sem menosprezar qualquer ponto que seja. Mas ao mesmo tempo devemos cavar profundamente o espírito da profecia, para entrarmos no tempo de Deus. O que Deus está falando conosco na nossa geração. E não sermos pegos de surpresa pelas implicações do tempo que nós estamos vivendo. Mas nós temos alguns problemas. Primeiro, não conhecemos a palavra de Deus. Não lemos a palavra de Deus. Não memorizamos a palavra de Deus. E segundo, quando a palavra profética aparece, nós não temos odres, não temos vasilha, não estamos preparados para sermos aqueles vasos responsáveis para administrar o processo. Seria como vinho novo caindo em terra, porque falta odre novo. É claro que esse odre é o resultado da palavra. Irmãos, nós estamos muito atrasados.
temos que correr com a graça de Deus para ganhar tempo. O tempo que nós estamos vivendo hoje, ele nos traz responsabilidade de avançar. É como alguém que deixou a escola e agora ele precisa fazer um curso ou terminar uma faculdade para poder entrar numa responsabilidade profissional. E quando ele se vê, ele fala: meu, estou atrasado 10 anos na minha vida, 15 anos, 20 anos. Então ele tem que trabalhar de dia, estudar de noite ou vice-versa, porque ele está atrasado. Nós estamos atrasados no relógio de Deus. Precisamos ser despertados pelo Senhor. Recentemente em Montemor, estava orando ao Senhor como ajudar, como servir, e foi muito claro isso. O Senhor nos levou a conduzir os irmãos a memorizar a Bíblia. E eu comecei a perguntar a cada um qual o livro da Bíblia que eles mais se inclinam, tem mais alegria, tem mais facilidade, gostam de ler. Falaram: eu gosto de Provérbios, outro eu gosto de Salmo. E eu fui marcando aquilo. Depois eu encorajei cada um dos irmãos a começar a memorizar aquele livro que gosta. Começa aos pouquinhos. Irmãos, teve uma jovem que na primeira vez citou 18 versículos sem errar uma vírgula e um acento. Teve criança de 4 anos que está citando os escritores. Teve uma jovem que ela falou: Gerson, como é que eu vou fazer? Eu não tenho tempo. Eu falei: mas ninguém tem tempo. Você só tem tempo para aquilo que valoriza. Aí nós conseguimos tempo. Vou te fazer uma pergunta: você trabalha? Trabalho. Quanto tempo você demora entre a sua casa e o trabalho? 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia, mas 2 horas. Falou: o que você faz com esse tempo que você vem e vai? Porque se é 2 horas, para ir, 2 para voltar, dá 4, 5 horas. Falou: nada. Falei: aí está. O cristão não pode ter essa linguagem, não estou fazendo nada. Quando eu era garoto, na fé, eu aprendi que mente vazia, você sabe disso? O que é? É oficina de quem? É a oficina de Satanás. Ele está ali trabalhando, ali, construindo ali sua fortaleza. Você tem celular? Tem. Então você põe a Bíblia em MP3, põe os fones de ouvido, se possível põe uma venda no rosto para não ir lendo placa na rua, vendo que não tem que ver. Vai ouvindo e voltando a palavra. O celularzinho dela era velho, não conseguia comportar MP3. Sabe o que ela fez, irmãos? Quando a pessoa quer, ela faz. Ela leu a Bíblia, que ela tinha que memorizar o livro, e conseguiu gravar. Porque isso aí o celular dela tinha. E ela foi ouvindo as palavras dela. Na próxima reunião, ela citou um capítulo, acho que inteiro do livro. Então a nossa cabeça era como um HD de computador. Você tem que excluir aquilo que está roubando espaço para poder colocar coisa nova. Se a nossa cabeça está cheia de tranqueira, tranqueira não é lá o nome do bairro lá mas se tiver cheio de novela, futebol e tantas coisas, trabalho, empresa, dinheiro, carro, realmente nós não vamos memorizar a palavra. Mas, irmãos, a sensação é que virão dias que não teremos a palavra de Deus escrita nas nossas mãos com facilidade. Hoje lá, quando vamos compartilhar a palavra, falou: por favor, vamos abrir Provérbios capítulo 2. Aí o provérbio se põe de pé, é uma irmã. Agora vamos falar Tiago. Isso está começando a ser literal. Eu falei: Tiago, por favor, cita aí e é um jovem lá de 13 anos está citando Tiago. Eu estou evitando usar a palavra escrita. Claro que eu uso, mas eu estou fazendo eles se identificarem. Porque os irmãos mais preciosos daqui para frente, entre outras coisas, vão ser aqueles que têm a palavra de Deus dentro deles. Amém. Ou não está escrito na Bíblia: habite ricamente a palavra de Cristo aonde? Na prateleira da nossa casa? Aonde? Em vós. Então, queridos, não havendo profecia, o povo se desintegra, mas o que guarda a lei é fiel. Que a palavra quer nos lavar, nos constituir, nos governar, nos dirigir, estarmos cheios dela para que as nossas decisões não sejam carnais, mas sejam espirituais. E dessa palavra escrita, o Logos, o rema de Deus, possa brotar.
palavra viva do Senhor possa brotar. Então temos essa parte das Escrituras, que o que está, infelizmente, hoje, como um dos grandes problemas que nós temos, e que tem havido uma dispersão doentia, divisões, subdivisões e distrações e desentregações, é porque falta ministério da palavra entre nós. Falta nos sujeitar à autoridade da palavra de Deus. E os pouquíssimos irmãos que têm o encargo da palavra estão embaraçados com muitas coisas. Nós precisamos liberar esses irmãos, orar por eles, orar pelas famílias deles. Satanás tem investido muito contra os irmãos que têm encargo da palavra, e contra os anciãos ou irmãos nas localidades que podem compartilhar. E aí nós ficamos embaraçados com tanto problema, irmãos. E quando a palavra de Deus deixa de ter preeminência na casa de Deus, então o inimigo ocupa esse lugar. E nós ficamos como que apagando incêndio que quanto mais apaga, mais multiplica. Como aqueles tempos de Samuel, a palavra de Deus era muito rara. Irmão, você imagina, na casa de Deus a palavra era rara e as visões não eram manifestas. Visão profética. Se nós tiramos o ministério da palavra, perdemos a visão, perdemos o espírito de profecia. Nós precisamos voltar à responsabilidade espiritual em cada lugar, como aqueles varões de Atos 13, que estavam ministrando ao Senhor com jejum e oração, não ao povo, não envolvido com muitas coisas, mas diante de Deus. E disse o Espírito Santo: separai-me agora Saulo e Barnabé. Porque havia responsabilidade espiritual. Eles estavam procurando a palavra profética, estavam procurando entender a vontade do Senhor. Por um lado, nós temos essa grande necessidade de entrarmos no tempo da palavra, de que cada irmão e irmã tenha temor de não trazer alguma coisa que não tem nada a ver com o que Deus está falando. Claro que quando Deus está falando, cada um de nós vamos colaborar de acordo com a sua experiência, com a sua espiritualidade, com a sua cor. Não estou falando uma coisa metódica, unilateral. Eu não estou falando de uma unidade uniformizada, mas estou falando de uma unidade com diversidade, mas é uma unidade na palavra de Deus. Quantas coisas o inimigo tem trazido? Lembra do tempo de Eliseu? Que eles pararam no lugar e foram fazer uma comida e alguém pegou e colocou uma erva dentro da panela, e a Bíblia diz que havia morte na panela. Tem irmãos que estão colocando morte, colocando coisas que nem sabem de onde vem direito, que não passaram pelo crivo da experiência, da maturidade do ministério da palavra. E as crianças estão comendo, estão passando mal. Isso é irresponsabilidade espiritual. Como a gente precisa ter temor diante do Senhor? Vamos servir, mas vamos servir com responsabilidade. Vamos trazer as coisas ao altar do Senhor, da oração e da palavra, com os anciãos, para a gente discernir o que de fato procede de Deus e o que não procede. Então, queridos, uma coisa que devemos tocar nesses dias, nesse verso de Provérbios 29, 18. Vamos voltar para lá? Não havendo palavra profética, ou não havendo profecia, ou não havendo visão, são sinônimos. Provérbios 29, 18. O povo se corrompe, o povo se desintegra. Os irmãos que têm responsabilidade nas cidades, nada segura o povo de Deus, nada mantém a unidade, nada sustenta, a não ser a palavra do Senhor. Nós temos feito um bocado de evento, um bocado de coisa, né? E os problemas se multiplicam.
estão errando nas bases, nos fundamentos. Tira a palavra de Deus e acaba a obra de Deus. Não faz muito tempo que eu li num livro que o novo mover de Deus não vai ter face. Mas nós aprendemos lá em São José que tem pelo menos 4 faces. São as faces de Cristo e da palavra. Vai ser sem identidade, sem heresia. A Bíblia diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a identidade, o testemunho do nosso Senhor. Amém. E que será um tempo onde não haverá mais a palavra de Deus ministrada. Porque ninguém jamais precisará ensinar o seu irmão. Porque todos me conhecerão. Isso é torcer a palavra. E que essa prática de ter irmãos que ministram a palavra até longamente, isso é um costume pagão. Que eram os gregos que faziam isso. Coisa de filosofia. Nós temos que retirar e abolir isso da igreja. Muito interessante, né? Mas isso é uma obra maligna falando isso. Que coisa terrível. O diabo sabe que se você tira a palavra, você mata a obra de Deus. Quantas coisas estranhas estão acontecendo nesses dias. E que quando essas coisas entram, o povo de Deus se dispersa. Mas aqui está dizendo, irmãos, não havendo a palavra de Deus, ou não havendo profecia, o povo se desintegra. Então isso tem que ficar firme para nós. Que se tem algo que o inimigo tem usado para dividir o povo de Deus, é retirar a palavra profética do meio do povo do Senhor. Mas o que é a palavra profética? Nós já temos enfatizado um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, olha aqui comigo, 2 Pedro, capítulo 1, 16, diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, se referindo a Mateus 17, a transfiguração do Senhor. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, ou seja, atender a palavra profética. Por quê? Porque ele é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então as escrituras do Novo Testamento fala daquela noite escura que viria. E aquela noite escura fala da apostasia. Nós tivemos uma noite muito escura, que é chamada a Era das Trevas na história da humanidade. Qualquer um que estudou aí o colegial, se estudou história direitinho, sabe disso. Lá pelo ano 1000, é chamado esse período da Era das Trevas. Irmãos, que tempo terrível. Mas agora nós estamos no final do nosso tempo. Também teremos uma hora tão escura, de tanto humanismo, filosofia, heresia, ceticismo, ateísmo, confusão, caos, trevas terríveis sobre a face da terra. Irmãos, o que vai nos conduzir no tempo que nós estamos vivendo?
A palavra profética é uma candeia que nos guia, que guia o povo de Deus na noite escura. Ou seja, o tempo que nós estamos vivendo, estamos nesse tempo tão terrível da história do povo do Senhor. E assim como Israel se perdeu por não acompanhar essa candeia que ilumina, nós também poderemos nos perder, ou ser pego de surpresa. Não me refiro à perda de salvação, mas eu me refiro à perda do mover, do tempo que nós estamos vivendo, o mover de Deus, da restauração do testemunho do Senhor, da cooperação na causa do Senhor, e sermos pegos de surpresa, inclusive enganados. Claro que essa palavra profética que ele está se referindo aqui é o cumprimento do Messias, da vinda do Senhor, da ascensão do Senhor, como ele glorificado após a cruz, é o Evangelho. Mas aqui encontramos esse termo, palavra profética. Será que a palavra profética é só para acadêmicos? Não, irmãos. A palavra profética é uma palavra responsável de Deus para todos nós que amamos o Senhor. Lembra quando você sai com o seu carro à noite? Você tem farol baixo e você tem farol alto. O baixo é para você ver ali na frente, né? Não cair num buraco e tal. E o farol alto, para que serve? Longe para onde você vai, se não tem um carro batido, um animal na estrada, um desvio. Aí lembra que o salmista falou? Lâmpada para os meus pés, farol baixo, é a tua palavra. E o que mais que ele fala? Luz para o meu caminho. Você vê lá na frente. Está vendo a palavra profética? Farol alto. Então nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus para andar na verdade de Deus. Mas nós precisamos enxergar lá na frente por onde devemos passar e não devemos passar. Ô irmão, mas se não temos a palavra profética e nem temos a palavra da verdade, ou seja, nem sequer conhecemos a palavra escrita de Deus, somos um veículo andando irresponsavelmente à noite com o farol apagado. Vai ter uma colisão. Você sabe que vai ter uma tragédia, vai bater. E é isso que tem acontecido em muitos lugares. Sempre os irmãos estão em caos, se chocando, brigando, desencadeando tudo, porque não é a palavra que está governando. Quando a palavra governa o nosso coração, como ovelhas, nós nos sujeitamos a essa palavra. Podemos ter muitos problemas, mas se somos ovelhas, reconheceremos a voz do nosso sumo pastor e nos curvaremos diante dele. O grande problema é quando nós seguimos o nosso coração, as nossas opiniões, aí sim, invalidamos a palavra de Deus pelas nossas tradições. Paulo também usou esse termo no livro de Romanos, capítulo 16. (16:25) 16:25 de Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. O Evangelho é único, mas ele está falando daquilo que Deus mostrou a Paulo. E a pregação de Jesus Cristo, quer dizer que o Evangelho de Paulo é conforme a pregação de Jesus Cristo. Não é uma invenção de Paulo. É o que ele recebeu do Senhor, seja pelos outros apóstolos, diretamente do Senhor. Então a contribuição de Paulo procede da pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Quer dizer que Deus tem um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que a vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua pregação é o cumprimento desse mistério. E daí procede o Evangelho de Paulo. O Evangelho de Paulo não vem assim, um anjo apareceu para Paulo, um sentimento. Não. É como uma cascata. Vem lá da eternidade, do plano eterno de Deus, e vem se desenvolvendo pela história.
E aí ele segue. E que agora se manifestou e foi dada a conhecer por meio de quê? Das Escrituras. Tem profética na sua Bíblia? Escrituras. Toda a palavra de Deus são as Escrituras. Mas no meio de toda a palavra de Deus tem aquelas Escrituras que são proféticas. E Paulo estudava as Escrituras profeticamente, procurando acompanhar as profecias, porque ele sabia que o avanço da obra de Deus seria o cumprimento dessas profecias, ou a encarnação, desculpa a linguagem, mas só para vocês entenderem, da palavra de Deus na história da humanidade. É isso que Paulo está falando. Escrituras proféticas. Escrituras proféticas. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. O mistério eterno, a pregação de Jesus Cristo, o Evangelho de Paulo, conforme as Escrituras proféticas. Hoje, irmãos, ainda tem coisas para acontecer. Os homens de Deus na história, eles estudavam as Escrituras profeticamente. E nós precisamos aprender essa arte com o Espírito Santo, de acompanhar as pegadas do Senhor na história da humanidade.